Olá, pessoal, tudo bem? É com muita alegria que eu venho hoje aqui para poder fazer esse bate-papo com vocês sobre trilhas de aprendizagem. Antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de quem eu sou e o que eu também tenho uma empresa, então o que eu faço nessa empresa e qual é a minha vida, de onde eu estou falando, para que a gente possa entrar propriamente dito, né, na nossa apresentação. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, então. Bom, começando, eu sou a Daniela, e conhecida como Daniela Vieira. Eu sou professora e faço parte da administração da empresa Ayacos Consultoria. Bom, quem somos, né? Então, a empresa Ayacos Consultoria, ela tem a vertente da Ayacos Educacional e a Ayacos Empresarial. Somos pautados em questões sustentáveis, então, um trabalho todo digital, um trabalho todo online, que tem tudo a ver agora também com esse momento que a gente está vivendo. A Ayacos, ela promove palestras, capacitações, cursos de gestão, não somente na área educacional, apesar de ser o nosso carro-chefe, e também a gente trabalha com gestão comportamental e outras questões que a gente pode desenvolver de forma individual, né? Então, se você precisa de uma aula individual para estudar para um concurso, se você quer ajuda para elaborar planejamentos, trabalhos com ferramentas digitais, empreendedorismo, né? Se você está a fim de abrir um negócio, eu também posso te ajudar para que a gente elabore um projeto para que você possa tirar esse sonho da cabeça e colocá-lo no papel e depois também executar com assessoria contábil, assessorando você a escolher a melhor forma de colocar o seu negócio. Dentro da área educacional, a gente pode trabalhar também com grupos, né, de forma online nesse momento, para promover discussões em cima da educação, e os trabalhos são sempre muito personalizados. Então, eu poderia ficar horas aqui falando para vocês tudo que a empresa pode oferecer, mas o trabalho da Ayacos, ele é bem minucioso, porque vai atender a especificidade do seu trabalho. Então, mais no finalzinho eu deixo meu contato, deixo tudo quem precisar, só entrar em contato para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito do que podemos oferecer para vocês. E quem sou eu? Quem é a Daniela que está aqui hoje? Eu sou Daniela Vieira, eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas, sou casada, tenho 2 filhos, um de 23 anos e uma de 19 anos, os 2 já encaminhados, um finalizando faculdade, a outra ainda no meio do caminho, e são filhos, assim, que dão muito orgulho em relação à escola e toda a trajetória educacional. Eu sou pedagoga, especialista em gestão educacional, supervisão educacional, também especialista em metodologias ativas, especialista em avaliação e sou mestre em educação. A minha base são os fundamentos da educação, as minhas pesquisas se fundamentam em Hannah Arendt e Paulo Freire, e atualmente, além da Ayacos, sou professora nos cursos de licenciatura, principalmente em pedagogia, trabalhando com fundamentos da área de leitura e escrita, né, alfabetização e letramento, também de matemática, além de trabalhar com filosofia da educação. E já são 20 anos que eu estou na área da educação, desde berçário, creche, educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, ensino médio, pré-vestibular, cursos de graduação e pós-graduação. Então, são 20 anos trabalhando no chão da escola e agora nas licenciaturas. E é com muito orgulho que eu venho falar de uma parte da área educacional que é tão importante, que é tão
hoje está fazendo tanto sentido, né, trabalhar com metodologias ativas, principalmente, e a gente tem aí um processo bastante ainda desafiador no nosso país, em função de todas as dificuldades que a gente enfrenta. Porém, é possível fazer. Até porque, quando falamos em metodologias ativas, em qualquer outra diferenciação dentro da área educacional, tudo vem com medo, vem de forma a assustar e principalmente até com um certo receio, né, do professor em fazer algo diferente. Mas eu posso garantir a você que é muito possível trabalhar de uma maneira contextualizada, fazendo com que o aluno seja protagonista, e não só o aluno, nós também, professores, devemos ser protagonistas nesse processo. E as ferramentas digitais estão aí para nos auxiliar, mas é importante lembrar que elas não são o fundamento, né, da nossa aula e nem da educação. Ela é um adereço, e a gente sabendo usar, sabendo utilizar a tecnologia, ela pode vir a nosso favor. Não temos ferramentas digitais, não temos internet, não temos computador, é possível fazer tudo isso também em sala de aula, com outros tipos de tecnologia. Eu gosto sempre de abrir um parênteses e lembrar, né, todo mundo, tecnologia não é só o celular, tecnologia não é só a internet, esse computador, a tecnologia é tudo aquilo que traz benefício. Se a gente for pensar desde a invenção da roda, né, a roda já foi uma tecnologia, o papel é uma tecnologia, a caneta, o lápis, enfim, tudo aquilo que facilita a vida do homem no dia a dia é tecnologia. Então, a gente tem que se apoiar nisso e começar a desmistificar um pouco a questão tecnológica, achando que é só internet, que é só computador e que é só ferramentas digitais. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e eu vou fazendo paralelo com vocês entre as duas situações, tá? E aí eu queria iniciar a nossa conversa, né, apresentando a vocês um pedacinho, né, dessa forma de trabalhar, dessas questões que são tão importantes dentro do universo educacional, mas que requer um resgate aí teórico de algumas coisas, né? Então, antes da gente entrar propriamente dito nas trilhas de aprendizagem, vamos pensar nesse período, né, que nós estamos vivendo como super professores. A gente tem que se desdobrar todos os dias, e imaginação é o que não nos falta, né, todos os dias para as aulas. E parece que quando falta uma ideia de interação maior, essas dificuldades tecnológicas que a gente enfrenta no dia a dia, nós ficamos com a sensação de que a aula não vai ser boa, mas não é isso. É que a nossa profissão, ela está diretamente relacionada com a interação, com o olho no olho, na relação aos pares, e o ensino remoto parece que ele nos deixa cada vez mais distantes disso. E aí sim vem a sensação de estarmos com as aulas menos atrativas, e é porque a gente não consegue ver o aluno diretamente. E a gente fica com essa sensação de que parece que não está dando certo. Mas eu posso garantir que não é bem isso. A gente pode diversificar esse momento da aula. E esse super professor que eu disse, essa super pessoa que está aí todos os dias enfrentando as aulas, ela precisa de um super aluno também. Mas como que a gente pode trabalhar? Como que a gente pode ter esse super aluno nas nossas aulas? Bom, vamos voltar um pouquinho, então, como eu disse, nas questões mais teóricas. Nós vivemos hoje numa sociedade do conhecimento. Tá? Para muitos autores e muitos estudiosos, nós estamos vivendo um tempo de transição, né? Nós estamos passando da sociedade da informação a uma sociedade de conhecimento. Mas o que é essa informação? Tá? O que a gente pensa de informação e de conhecimento nessa sociedade?
O conhecimento, nós sabemos que ele depende de uma informação. A informação, ela pode ser encontrada num universo, né, numa variedade de objetos que são inanimados, desde um livro e de um jornal, e agora até mesmo dentro dos sites, né, quando a gente faz uma pesquisa num site de busca. E já o conhecimento, ele só é encontrado a partir do momento em que ele vem para esse ser humano. E aí a informação, ela vai se tornando inútil sem o conhecimento do ser humano para poder aplicá-lo produtivamente. Um livro, por exemplo, que ele não é lido, ele não vai ter valor para ninguém. O conhecimento, ele vai se dar a partir do momento que essa informação do que está ali dentro daquele livro ou num site, nós, enquanto seres humanos, nós transformamos aquilo e nós manipulamos essa informação. Portanto, gente, o diferencial entre conhecimento e informação está exatamente no ser humano e no processamento que a gente faz dessas informações, tornando essas informações úteis, significativas, aplicáveis no dia a dia de maneira bastante produtiva. E aí é nesse sentido que nós temos que lembrar que hoje em dia o ser humano está submetido a uma imensidão de informações todos os dias, sobretudo em função da própria tecnologia que nós estamos conectados o tempo todo, né, ligados à internet, celular, Instagram, ou seja, várias redes sociais aí, e é muita informação, e será como que a gente consegue processar tudo isso? Então, o acesso a ela não garante necessariamente o conhecimento. O aluno, nós, o ser humano, precisa atribuir significado a essa informação que a gente recebe, de modo que isso passe a fazer sentido. O conhecimento, ele não é parado, gente, ele não é estático. Ele não é um produto acabado, né, que a gente recebe ou que é dado de alguma maneira e que ele vai ser assimilado e aprendido e reproduzido. Não, gente, o conhecimento, ele é dinâmico. Ele requer uma postura aberta, nossa, criativa, que a gente tenha uma busca constante em cima das informações, mas que a partir delas a gente crie situações de criticidade, de reflexão, o tempo todo. E aí, essa informação, né, esse conhecimento, essa sociedade do conhecimento, veja só, ela exige muitas habilidades e capacidades dos nossos alunos, e nós também precisamos dela. Nós precisamos trabalhar com a habilidade de comunicação, com a capacidade de aprender de forma mais independente, com ética e responsabilidade, trabalho em equipe, flexibilidade, ter habilidades de pensamento, competências digitais e gestão do conhecimento. Vejam, essas competências e habilidades, essas características desse super aluno e desse super professor que eu estou falando, elas não foram criadas e pensadas agora, no momento que a gente está vivendo de forma mais digital, vamos dizer assim, né, em função da pandemia. Não, os estudos já vêm mostrando que essa é a sociedade que nós temos. Então, não adianta culpar o aluno de que ele não faz, ou o professor que tem que ser diferente. Não é por aí, não são culpados. Nós temos que encontrar soluções para trabalhar e desenvolver esses conhecimentos e desenvolver essas capacidades e habilidades nos nossos alunos. Agora, veja só, quantas vezes apareceram, né? Voltando aqui, a gente tem aqui, olha, habilidade de comunicação, capacidade. Aqui, quantas vezes apareceram as palavras habilidades e capacidades? O que a gente tem que pensar? Vamos fazer um retrocesso aí, mais uma vez, né? Relembrando algumas características. Quando nós pensamos em competência, nós estamos pensando no quê? É um conceito que é amplamente utilizado no universo da organização do trabalho. A gente sempre ouviu isso lá no trabalho, né? Que a competência ela está diretamente relacionada ao conhecimento, né? E às habilidades necessárias para se atingir um objetivo ou resultado em um determinado contexto. Segundo o MEC, né? Já que a gente está aqui pensando na educação, as 10 competências gerais, né? Nós temos a BNCC hoje, que ela vem baseada em 10 competências. Essas competências aqui,
para que o aluno chegue a um resultado em um determinado contexto, né? Que ele faça uso desse conhecimento, dessas habilidades para atingir. E ela apresenta essas 10 competências como mobilizações de conhecimentos, de acordo com os princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões. Bom, eu não estou aqui para questionar a BNCC, eu não estou aqui para falar o que está certo, o que está errado, o que é possível, o que não é possível. Mas nós temos essa definição de competência e ela é muito interessante para esse momento, quando a gente precisa unir esses conhecimentos a um momento tão específico que nós temos de sala de aula, né? Porque o aluno vai precisar de muita autonomia, o aluno vai precisar de muita independência. Por mais que os pais estejam lá falando sem parar, tem que estudar, tem que ligar isso, tem que ligar o computador, vai lá fazer a sua atividade. Ele não está ali dentro da sala de aula. Então, ele vai precisar mobilizar todos esses conhecimentos, né? Essas habilidades que ele já tinha lá na escola, para poder desenvolver esses conhecimentos que nós vamos levando para eles e mobilizar tudo isso em todas as dimensões. Desde quando a BNCC foi apresentada, né, nós tivemos várias reformas educativas, não só a BNCC, mas muitas coisas já aconteceram. Tudo isso, todas essas reformas, elas foram sendo desenvolvidas a partir de debates e concepções curriculares muito profundas por educadores, a fim de trazer algo que realmente fizesse a diferença para os nossos alunos em sala de aula, para que esse ensino não fosse mais um ensino tão tradicional, tão centrado ali mais no professor, né, como figura transmissora de conhecimento, mas também esse professor que consegue articular todos os saberes. E aí, eu gosto muito, apesar da definição de competência ser muito interessante, que traz lá na BNCC, dessa mobilização, eu gosto muito quando o Perrinot fala que a competência é a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiar conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Vocês estão conseguindo fazer a relação, né, daquela informação que a gente tem, aí a gente traz isso, né, para a sala de aula, a gente mobiliza tudo e começa a praticar. O famoso porquê, né, os famosos porquês que a gente tem em sala de aula. Por que tem que aprender isso? Nossa, mas por que eu tenho que ensinar isso? Será que realmente sempre é só para vestibular? Ou são conhecimentos específicos de uma determinada profissão? Não necessariamente, a gente precisa entender o porquê desses conhecimentos, e o professor tem que estar muito atento a isso na hora de passar para os seus alunos. Então, acaba que o professor estuda muito mais, ele desenvolve mais, quando ele tem conhecimento, ele consegue fazer com que a sala de aula seja muito mais abrangente do que aquela teoria específica, do que aquele conhecimento específico. E aí, quando a gente fala dessa capacidade que vai ser de mobilizar esses conhecimentos, eu vou destrinchando isso em habilidades, né? Que é aquilo que alguém sabe fazer e tem domínio da realização. Já as competências, né, são a capacidade de solucionar os problemas e tomar as decisões. Eu gosto muito de dar um exemplo nessa hora, que é o exemplo da carteira de motorista. Em cada estado do país, a gente tem uma diferença, né, da forma como vem escrito. Eu devia estar até comigo aqui a minha, mas eu acabei não pegando. Mas, por exemplo, lá vem escrito carteira de habilitação. Né? Se você pegar a sua aí agora, vai estar escrito carteira de habilitação. Estado de São Paulo é carta, né? Enfim, em cada local tem, a gente fala de uma maneira, mas lá no documento vem escrito carteira de habilitação. Ou seja, você recebe um documento em que você está habilitado para dirigir. Mas será que você tem a competência de pegar o carro e dirigir pela cidade ou pela estrada? Eu falo a mesma coisa com os meus alunos na pedagogia. Você vai receber um diploma onde você vai estar habilitado. Papel aceita tudo. Mas será que você vai ter a competência de chegar no mercado de trabalho e realmente aplicar a tudo aquilo que você aprendeu
no curso de graduação. Então, é só para vocês entenderem. Então, a habilidade eu consigo fazer, eu tenho domínio daquela realização, porque, afinal de contas, eu passei por uma prova. Mas a competência, eu tenho a capacidade de solucionar problemas. Eu vou pegar um carro, mas se o carro morrer, eu vou precisar chegar em algum lugar, eu vou saber fazer o caminho, né? Eu tenho habilidade, porque eu me formei em pedagogia, eu tenho domínio ali do curso, eu sei o que é educação infantil, o que eu ensino no Fundamental 1, né, onde eu vou depois para as outras modalidades de ensino. Mas e aí se eu me deparar com uma dificuldade maior em sala de aula? Será que eu vou ter a capacidade de solucionar os problemas para que eles realmente sejam feitos de forma precisa, né, que elas sejam realizadas, as atividades, a fim de atender realmente tudo aquilo que a gente precisa em sala? Então, essa é a diferença entre competência e habilidade. Por isso que as habilidades, elas precisam ser desenvolvidas, para que as competências sejam aprimoradas todos os dias. Eu vou fazendo desde o menor para o maior, do menor para o maior, até que eu chegue no momento eu sou craque em determinada situação. Isso está acontecendo com a gente. Quando falaram do ensino remoto, todo mundo descabelou, todo mundo ficou desesperado. Mas, de repente, olha, de tanto a gente praticar, de tanto a gente conseguir, os alunos, de tanto acessarem, entenderem essa realidade, essa nova realidade, eles começaram a se familiarizar mais. Lógico, não vou entrar aqui nas questões emocionais, não vou entrar aqui no cansaço, seria uma outra conversa. Isso é uma outra parte. Mas a gente entende que quanto mais a gente pratica, melhor a gente está ficando nessas questões, né? E a gente precisa entender, então, essa relação entre o conhecimento e a competência. Quando nós trabalhamos com o conteúdo, a gente trabalha com um leque muito grande de informações. Lembra lá do início, né? Que eu coloquei a diferença de informação e conhecimento. Então, eu trago conhecimento para a sala de aula, desenvolvendo todos eles a partir de informações prontas, né? Conhecimentos acumulados ao longo de toda a história. Agora, eu preciso entender a necessidade que esse conteúdo tem, e, né, que ele vai demonstrar, para que eu possa construir competências necessárias para utilizar esse conteúdo no dia a dia. Então, o conteúdo sozinho, a informação sozinha para o aluno, não faz sentido. Não mais. Não adianta a gente querer bater na mesma tecla e falar que os alunos de hoje são alunos mais difíceis, são alunos que não se importam. Sim, é uma geração diferente, uma geração que tem características específicas, o imediatismo, eles querem soluções agora, eles têm dificuldades de lidar com as negações, com as provações, né, com os nãos da vida. Isso é uma característica dessa geração, mas adoram resolver problemas. Sim, eles gostam de ser estimulados. E aí fica esse embate eterno na escola, né, nas instituições. Por quê? Porque é deixar todo mundo sentadinho ali, prestando atenção, sendo que o cérebro ali dá 50 minutos, ele não está aguentando mais. Então, precisamos fazer essa relação entre conhecimento e competência para que possa ser trabalhado de uma maneira que os alunos interajam mais. E aí, quando a gente pensa nessa questão das competências e nas questões de habilidades, o aluno ele vai decidindo o caminho, né, para trabalhar com esses conteúdos, né? A trilha de aprendizagem vai mostrar muito isso para vocês. E aí eu trouxe também esse exemplo, como eu disse lá da habilitação, da carteira de habilitação. Imagina a gente chegar numa cidade e eu tenho que decidir o caminho, né, numa cidade desconhecida. Eu tenho várias opções. Eu posso ter um mapa, posso ter um Waze, não tem internet, mas antigamente a gente tinha aqueles mapas dentro do porta-luva do carro. Eu posso pedir para alguém, né, eu tô parada ali, eu pergunto, e aí, você pode me ajudar? Se eu for ler o mapa, eu tenho que ter noção de escala, eu vou ter que entender um pouquinho de topografia, de referência geográfica. Mas vejam, por mais que a pessoa explique para mim direitinho, olha, vai ali, segue reto, vira à direita, vai depois para a esquerda, caminha mais ou menos ali uns 200 metros. Ô, gente,
Vejam quantas informações eu vou ter que trabalhar no meu cérebro para poder simplesmente mudar de um lugar para o outro, num espaço desconhecido. É aqui que eu vou reunir, né? Porque eu vou conseguir fazer a relação entre habilidades e competências, que eu vou conseguir fazer essa relação aqui entre conhecimento e competência, e fazer uso de várias informações e conhecimentos acumulados ao longo do tempo, apesar deles se modificarem. A leitura do mapa, por exemplo, que antes nós líamos ali no papel, né, com essas escalas e tudo mais, hoje a gente tem um Waze que vai falando, olha, segue em frente, você está quase, né? Mas mesmo assim, eu preciso ter noção de espaço. Então, eu decido esse caminho a partir de informações. Isso é relação entre conhecimento e competência, que é o que a gente precisa fazer dentro da sala de aula. E para que eu possa trabalhar na sala de aula e desenvolver aspectos que realmente contemplem as competências, eu também preciso modificar algumas posturas. Eu preciso mudar essa relação com o saber. Tá? O saber agora ele não é mais lá o final. Eu tenho que pensar que esse saber está no meio, porque antes dele existem análises prévias, existe um conhecimento prévio do aluno, e depois eu tenho o resultado desse saber, essa transformação dessa informação em conhecimento. É necessário regulamentar estratégias dentro da escola, onde as situações, problemas, os projetos e todos os recursos variados, veja, eu não estou falando de tecnologia, estou falando de recursos que sejam variados. Dentro de uma sala, não dá para trabalhar só com quadro, giz, caderno, lápis. Eu preciso envolver outros recursos. Eu preciso ter um planejamento flexível. Afinal, essa é a característica de um planejamento, ser flexível. O currículo, ele tem que estar integrado, né? A gente teria que entrar aqui em questões de currículo, mas a avaliação formativa, ela precisa vir antes da somativa, que precisa ter também a avaliação diagnóstica. E aí muda também a relação entre professor e aluno, porque existe uma negociação, não dá mais para ser aquele professor que fica ali na sala de aula, ele mandando e o aluno faz. Parece estranho falar isso, né, para vocês que são mais jovens na educação, ou para aqueles que já adotam uma postura, mas é muito normal, é muito natural a gente ainda ver a postura de professor e aluno numa relação de passividade, sem qualquer tipo de protagonismo. Isso é comum, muito comum. E o desenvolvimento dessa autoavaliação e da avaliação mútua, que nada acontece se a gente não fizer diagnósticos, se a gente não fizer avanços e retrocessos a partir do conhecimento. A avaliação, ela não pode ser lá o fim de tudo. Ela é processo, ela está num movimento espiral. E nós precisamos incorporar isso para que as abordagens, a partir de competências e metodologias ativas, possam acontecer dentro da sala de aula. E aí, esse processo todo, como eu disse a vocês, uma das formas da gente trabalhar, é modinha falar de metodologia ativa? Não é modinha. Não é modinha. Veja, eu estou com 2 referenciais aqui para vocês. Steve Jobs e Paulo Freire. Um no auge de questões tecnológicas, né, que a gente pode usar assim, e Paulo Freire, que parece ser tão antigo para alguns, né? Nossa, lá na década de 60, que escreveu, começou a fazer toda uma movimentação. Vejam só, se está trabalhando em algo excitante e que gosta muito, não precisa ser empurrado para ter mais resultados. A visão o empurra. E sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Paulo Freire, para mim, é um poeta. E aí, gente, fica fácil entender por que um trabalho baseado em questões ativas, em técnicas ativas, em metodologias ativas. Esquece a questão tecnológica. Vamos tentar desvincular metodologia ativa de tecnologia.
tá? Metodologia ativa não é tecnologia. Metodologia ativa, olha só, são estratégias comprometidas em ampliar as condições que favoreçam a aprendizagem dos estudantes. São estratégias mobilizadas e orientadas pelo e para a aprendizagem significativa. Esse termo aprendizagem significativa, alguns autores questionam, a gente poderia também voltar num outro momento, mas eu gosto da expressão, então eu mantenho. E promovem o protagonismo do estudante. Vejam, em nenhum momento se define metodologias ativas como sendo algo digital. Nós falamos de algo em que vai favorecer, que vai mobilizar e que vai promover a aprendizagem do aluno de uma forma mais atrativa, mais comprometida, mais participativa, mais autônoma, mais independente, que é tudo aquilo que a gente vê nos projetos políticos pedagógicos. É tudo aquilo que a gente enxerga. Nossa, isso desenvolver na minha escola um cidadão crítico, reflexivo, participativo. Eu acho incrível quando a gente faz análise de projetos, quando eu vou nas escolas, eu estou precisando de uma consultoria, de uma assessoria, porque a gente está precisando rever o nosso projeto político-pedagógico. Eu já começo revendo pelas abordagens teóricas. Tá, já existe ali um abismo muito grande quando você vê o que mobiliza, né? Usam frases lindas de autores, escritores, estudiosos, filósofos, lindas. Mas quando você vai ver todo o processo de como esse aluno estuda, de como esse aluno aprende, a gente encontra todas as teorias, menos uma teoria que promova o protagonismo. A gente vê muito do tradicional, a gente vê muito do tecnicista, a gente vê muito de outras abordagens, mas algo que promova totalmente alheio, né? Então, vejam, eu não estou falando de estratégias didáticas tecnológicas, digitais. Eu não estou falando disso, eu estou falando de situações que vão favorecer a aprendizagem. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? O próprio peer instruction, que não sei se vocês já trabalharam, mas é uma técnica muito prazerosa e é instigante, né? De você trabalhar os pares, né? Você faz as instruções aos pares, a aprendizagem aos pares. Um exemplo rápido, né? Você pode pegar e começar, faz uma pergunta, sei lá, um simulado, né? Algumas questões. Normalmente eu gosto de trabalhar com questão fechada, porque é mais rápido, mais dinâmico ali na sala. Você pode fazer isso de forma online, você pode usar aplicativos, você pode usar um Google Forms, você pode usar tem um SurveyMonkey, é antigo, mas ele faz tem a mesma ideia, você já consegue os resultados na hora, ou você pode simplesmente fazer numa folha, com questões ali, onde vai assinalar. Aí você corrige, você recolhe aquilo ali, corrige, e aí tem algumas porcentagens, né? Então, se você tem um acerto de mais de 60%, é sinal que aquele conteúdo bastou. Você pode já passar. Não, 60%, tem menos de 60% de acerto, o que você faz? Você põe eles aos pares. Então, um colega vai sentar com outro colega para poder elaborar novas respostas, aquelas que fazem sentido. Então, eles vão discutir o conteúdo. Eles vão ali discutir as respostas que possam fazer mais sentido. E é muito legal, porque às vezes um responde a letra A, a letra B, um quer provar para o outro por que está certo. Né? E aí um novo documento é elaborado, seja online ou seja ali na mão, a gente recolhe isso, a gente corrige, beleza. Aí a gente vai tirar as dúvidas, e aí ou a gente vai passar para frente, ou a gente vai retomar o conteúdo que não foi aprendido. Então, isso, olha, é uma forma de metodologia ativa que você pode trabalhar de forma digital, você pode trabalhar na sua sala de aula. A sala de aula invertida, ela tem sido muito abordada. E hoje, com o ensino remoto, eu particularmente utilizo bastante, né? Porque eu já disponibilizo os textos antes, eu disponibilizo um vídeo, eu disponibilizo um PowerPoint, às vezes gravo uma aula curtinha ali de 15, 20 minutos, né? Faço um teste antes. Enfim, o conteúdo teórico sendo trabalhado antes, pequeno, gente. Não adianta disponibilizar um texto que o aluno vai levar 2 horas para ler, que ele não vai ler. Não adianta, ele não vai. A gente não lê. A gente é daqueles ainda que na última hora a gente pega ali para fazer alguma coisa, tá? Então, o que você faz? Você disponibiliza algo antes
E aí eles vão ler e vai chegar na sala, você vai ter tempo de discutir. Eles já vêm com questões. Funciona na primeira vez? Não. Funciona na segunda? Não. Na terceira começa. Às vezes você leva um ano para poder trabalhar uma sala invertida bem trabalhada. Mas depois que você coloca, os alunos já perguntam, qual é o texto base da aula? O que a gente vai aprender hoje? E essa sala invertida pode ser feita na sala mesmo, ali. Você dividir a sala em duas partes. Enquanto um está lendo, o outro está fazendo outra parte mais prática. Depois você inverte, tá? Então, são várias situações. Aí a gente vai falar do quê? Das trilhas de aprendizagem que envolvem todas essas metodologias, né? Nós precisamos ir além da ideia de que a educação é algo que nos é dado e irmos em direção à ideia de que a educação é algo que criamos para nós mesmos, né? Esse cara, Steve Downes, ele trabalha com estratégias educacionais, né? E essa frase eu acho ela muito apropriada para os dias de hoje, né? Falar de trilhas de aprendizagem é a gente lembrar que a gente está trabalhando aí um tempo de mudança, né? Então a gente está ressignificando. Não cabe mais, eu já falei lá no início, o ensino totalmente engessado. Aquela autonomia, o protagonismo que a gente está buscando dos alunos, eles não podem mais ficar no papel, né? Com certeza você tem ouvido isso, eu estou falando sobre isso, inclusive que as metodologias são essenciais para esse processo, né? Porque tudo acontece de forma muito rápida. A gente entende que a tecnologia, que a metodologia, né, aliás, tradicional, ela enfatiza uma transmissão. E não é isso que a gente quer. Isso faz muito sentido no passado, que a gente não tinha as notícias, as informações de forma tão rápida. E aí essa sala 4.0, essa revolução que a gente está tendo tecnológica, né? A internet facilita muito as informações. Em termos de informação, ela está muito difundida. E aí, diante desse cenário, como que a gente vai garantir tudo isso? As metodologias ativas, uma forma da gente trabalhar. Tá? O próprio Mohan, vocês já devem também conhecer, tem um texto dele que fala sobre metodologias ativas, que aí Souza e Morales, eles fizeram um artigo e eles falam, baseado em Mohan, que o que a tecnologia traz hoje é a integração de todos os espaços externos, a gente não pode negar isso. Né? Que o ensinar e o aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante, entre o que chamamos de mundo físico e mundo digital. Né? Que não existem mais dois mundos ou dois espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, né, que vai se mesclando, hibridizando constantemente. Então, o próprio Mohan já fala a respeito disso, e a gente precisa entender essa tecnologia como sendo um aliado. Lembrando, né, a tecnologia é uma aliada, ela é um adereço, ela não é a aula. O ser humano, o professor, nós que somos ali, estamos à frente, nós não vamos ser substituídos. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não. Desde que a gente consiga trabalhar essa transformação da informação, porque enquanto eu estiver repetindo, realmente a minha profissão vai estar fadada se eu continuar trabalhando com as mesmas coisas sempre. Né? E aí a gente vem e trabalha com as trilhas de aprendizagem que vão favorecer esse processo. Tá? As novas tecnologias, na verdade, as novas metodologias, elas estão sendo inseridas na escola para que o aluno possa trabalhar com essa trilha, né, com um ensino que é composto por diversos meios. Eu posso inserir vídeo, leitura, áudio, vários jogos, atividades com outros materiais, né, se hoje eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem, seja qual ele for, é um Classroom, é um Canva, é um próprio grupo de WhatsApp, né, tem professores dando aula pelo rádio, tem professor, enfim, ali, o espaço virtual que eu vou ter, ele vai ser ampliado, né, essa sala de aula vai ser ampliada, e eu vou possibilitar aos meus alunos uma interação maior em relação a formas, aos recursos, lembra? Os recursos que eu tenho dentro de uma sala de aula, né? E essas trilhas, né, elas são uma ferramenta que vão auxiliar, é um dos recursos, né, que vão nos auxiliar, que vem do UDL, Universal Design for Learning, ou, né, Design Universal
para aprendizagem, que eles visam oferecer várias formas de exposição de conteúdo, múltiplas formas, né? Uma extensão das informações, né? Mas que esse entendimento dos alunos, eles vão ser múltiplos. Então, a gente vai ter diversos materiais, diversos resultados, diversos produtos, né? As trilhas, elas são sempre pautadas pela flexibilidade, né? Porque é uma metodologia que vai respeitar os diferentes padrões de evolução do aluno. A trilha, ela sempre vai permitir que você, enquanto professor, eu, enquanto professora, que eu alterne os níveis de tutorial. Eu posso ser mais liberal, eu posso ser mais ostensiva, mas eu sempre vou garantir a minha supervisão ali na medida que os alunos forem necessitando disso, né? Mas é importante que exista o equilíbrio entre a autonomia, lembra a autonomia do aluno, e o respaldo que eu dou para ele. Então, não é o aluno largado, fazendo do jeito que ele quer. Lembra que nós falamos de competência? Então, todas aquelas características da sociedade do conhecimento que nós temos hoje, as trilhas de aprendizagem, elas se tornam uma alternativa para o desenvolvimento, porque vai exigir do aluno vários comportamentos, né? E aí a gente falou um pouquinho desse conceito de competência. Então, a gente precisa entender que a trilha vai contribuir para esse processo, porque hoje, vamos falar do que a gente está fazendo hoje, que é um caminho mais virtual para o desenvolvimento intelectual, né? Quando eu produzo esse tipo de metodologia, a absorção do conhecimento, ela vai necessariamente ser pautada pelas competências que o aluno tem naquele momento de alcançar. E aí, a autonomia em relação aos desafios, eles precisam ser colocados, ser deixados, né? A autonomia vai ser desenvolvida, e o aluno vai, conforme ele vai fazendo, você vai conseguindo perceber um envolvimento maior desses aprendizados, dos interesses, das habilidades. Eu posso trabalhar com elas não só em momentos especiais, como uma revisão ou recapitulação de um conteúdo, mas também pode ser uma rotina de aprendizado. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, 2 exemplos que eu fiz, né? E vocês vão ver como que eu trabalhei já essas trilhas. Vou botar aqui. Então, vamos lá. Uma das formas da gente entender teoricamente o que as trilhas de aprendizagem apresentam é pela metodologia dos 5 E's, tá? Que ela vai descrevendo uma sequência de ensino. E aí, a gente trabalha com engaged, com explore, com explain, com elaborate e com evaluate. Ou seja, a gente trabalha com engajamento, com a exploração, com a explanação, com a elaboração e com a evolução desse aluno dentro da sala de aula, tá? Então, vamos lá. O primeiro é o engajamento. Então, toda vez que eu vou elaborar uma atividade, que eu vou pensar numa trilha, eu vou pensar no engajamento, tá? É o momento que você inicia a interação com os alunos. Você cria um momento de debate, você faz troca de ideias, você pode fazer pergunta, o brainstorm funciona muito nesse momento, né? Você vai questionar o aluno sobre o aprendizado da aula anterior, né? Você pode também questionar para dar início o que ele pensa a respeito de algum assunto, né? Em tempo de aula online, você pode usar QR Code, você pode usar o Mentimeter ou qualquer outra forma de interação com os alunos, de forma que você consiga fazer resgate de conhecimento ou introduzir, né? Perguntar, querer saber aonde eles estão. Então, é muito legal utilizar técnicas ali, você pode despender isso aí de uns 10 minutos mais ou menos da sua aula. E aí você passa para a exploração. O que é a exploração, né? É um momento em que você vai explorar, a própria palavra já diz, o assunto que você vai trabalhar. Lembra das pesquisas que a gente fazia quando a gente era estudante, né? Que a gente ia na Barça, que a gente ia, ou a gente estava na escola, a gente pesquisava na internet, enfim, a gente fazia pesquisa, escrevia bonitinho, fazia capa. Então, é esse momento em que você vai solicitar uma pesquisa para os seus alunos. Mas, lembrando que é necessário a indicação. Ele vai vir com a Wikipédia. Então, você vai indicar vídeos, você vai indicar textos, livros, né, ou qualquer outro recurso que vai ter o assunto teórico da sua aula a partir do brainstorm que você já fez. E aí, é o momento de você explorar
esse conhecimento. Você pode pedir que nessa pesquisa eles façam quadros comparativos, que eles criem informações, não sei se vocês trabalham com John Board, por exemplo, eles podem criar mesmo slides. O doc compartilhado online é muito bacana, eu tenho feito, tem funcionado bastante, porque aí os alunos participam o tempo todo, né, você tá ali com eles. Então, lógico, gente, lembrando que quando é possível, se não é possível, a gente não vai conseguir, às vezes, extrapolar esses quadros, né, mas o aluno precisa ter esse momento em que ele utiliza essa teoria para mostrar algo para colocar como é que o conhecimento que ele já está adquirindo. Por quê? Aí entra o grande momento, entra o seu momento, entra o meu momento, entra o momento necessário. Vou explicar, né? É a nossa função enquanto educador fazer, lembra a relação? Conhecimento, informação, competência, né? É a hora que você vai juntar, que você vai organizar essas informações teóricas para que elas façam sentido para o aluno. É a hora que você vai conhecer, você vai colocar em prática todo o seu conhecimento teórico, você vai esmiuçar o conteúdo, você vai mostrar para ele como esse conteúdo está fazendo sentido agora. Tá no ensino remoto, as aulas são muito pesadas, eu não consigo. Gente, faz uma live, grava um podcast. Tem uma ferramenta muito legal que é o Edpuzzle também, que você consegue fazer associações disso, né? Você coloca um vídeo, você consegue colocar pausas no vídeo para poder inserir questionários. É muito legal, né? Para quem não conhece, o Edpuzzle dá para trabalhar bastante coisa. Mas olha, veja só, você está no meio, você está no centro, você vai fazer com que isso aconteça. Você vai fazer com que o aluno faça as conexões dessa teoria. Né? Você vai pedir, você vai se colocar como conhecedor. E aí, você vem para elaboração. O que é esse momento da elaboração? Né? Nessa etapa, gente, é a hora que os alunos eles vão se conectar com os conceitos teóricos, que você já explicou, que eles já pesquisaram, que eles fizeram análise, com a aplicabilidade disso em um contexto real. Sabe o famoso porquê? Por que eu aprendi isso? Por que eu tenho que saber isso? É essa hora, tá? É a hora que o aluno vai colocar em prática esses porquês que são tão difíceis, né? Por isso que a gente precisa ter intencionalidade, por isso que eu tenho que entender, por que eu estou ensinando isso? Eu também, enquanto professora, eu preciso saber por que eu estou ensinando. E aí você pode propor um mapa conceitual, você pode propor um estudo de caso, você vai trabalhar o conceito teórico, né, nesse estudo de caso para que ele possa ser aplicado em determinada situação ali que parecia não ter solução, ou outras formas que ele possa experimentar esse conteúdo do BL também dá para trabalhar. Então, assim, é a hora. Ô, gente, e saem coisas incríveis. Você joga bomba, é impressionante como eles fazem, tá? Saem coisas que eu nunca imaginei trabalhar, os resultados são incríveis, tá? Então, vale a pena testar isso. E aí, por último, a gente vem para o examinar, a famosa avaliação. Bom, no meu entendimento, se o aluno já chegou até a etapa 4, você não concorda comigo que ele já fez uma grande avaliação, que você já verificou muitas coisas dele, né? Para mim, é como se não necessário, mas a gente está falando de um método, né, de uma teoria, ela é utilizada. Então, é na hora que você vai fazer, elabora um quiz, você pede para que eles façam vídeos de reflexão, estou falando dentro de um ensino remoto, mas em sala de aula você dá uma prova dentro dos padrões que você normalmente faz, mas não uma prova de examinação, sabe, certo, errado, cobrando conteúdo teórico específico. Não, você pode cobrar também a utilização deles, como foi lá no estudo de caso, dentro do elaborar, por exemplo, né, você traz para essa etapa, né? Hoje a gente usa muito o Google Forms para poder fazer esse tipo de avaliação. Bom, eu tenho certeza, né, que todas essas etapas você já utiliza, né? Mas veja, pode ser que elas estavam desconectadas, mas dentro de um conteúdo só, essa trilha de aprendizagem, para que eu possa inserir metodologias ativas, né? Estratégias, recursos que façam sentido para o aluno, é muito prazeroso. E vocês vão vendo, vai dar certo na primeira vez? Pode ser que não. Na segunda, você já começa a perceber aquilo que não deu certo na primeira, você pratica, né? Então, vale a pena você tentar. Eu queria mostrar 2 exemplos aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela.
Peraí. Vou compartilhar com vocês. Na verdade, um exemplo só que eu vou mostrar. A gente já está no nosso finzinho, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é uma trilha que eu fiz uma disciplina de educação de jovens de EJA, de pedagogia, que eu estava estudando educação popular. Aí, o que eu fiz? Eu criei um QR Code para que no momento em que eles acessavam esse QR Code, tinha algumas frases, tá? Que aí eles tinham que refletir acerca daquela frase e fazer um texto do que eles pensavam, tá? Então, aí, eu já tive isso para entender o que eles pensavam sobre educação popular, que eles vieram coisas, tudo que você possa imaginar, desde conceitos que faziam sentido para o conteúdo, como outros que não, tá? E aí eles disponibilizaram isso para mim num Forms. Aí eu dei um vídeo pro Gabriel Pensador. Vejam, isso aqui eles receberam, tá? Então eles sabiam a etapa, tudo que eles iam cumprir. Aí eles assistiram um vídeo, tem uma música do Gabriel Pensador que fala do estudo errado, e aí eu pedi que eles fizessem um quadro comparativo entre educação popular e educação tradicional. Por quê? Porque eu dei um texto, lembra da aula invertida, da sala invertida? Eu já tinha dado um texto para que eles tivessem que ler. Então aí eles já foram analisando a música, que traz muitos conceitos, os textos, e eles fizeram um quadro comparativo para mim e também anexaram naquele Forms. A leitura obrigatória, essa aqui, aí foi a leitura que ia ser a base para a minha próxima aula. Lembra que na hora da minha explanação, eu pedi que eles fizessem a leitura, porque nesse momento eu trabalhei com eles de forma teórica, então era um texto longo, olha, eu deixei bem claro que eles tinham que ler, né, que ia fazer a diferença para a gente na nossa aula. Depois, juntando as informações do quadro comparativo que eles fizeram, com o texto que eles leram, com a minha explicação, eles elaboraram um mapa mental. E aí eles fizeram à mão, teve gente que fez em aplicativo, enfim, do jeito que eles quiseram. E aí foi muito, a expressão educação popular ficou no centro, né? E eles fizeram as considerações, fizeram as palavras-chave e fizeram várias relações da educação popular. E nós tivemos também ao longo desse processo, a gente teve uma palestra, tá, uma aula de uma pessoa, né, professor Ivaldir até, ele estava na fase de defesa já do mestrado dele, e ele era um aluno EJA, eu conheci, então ele, aos 30 anos que ele foi estudar, que ele foi para o Fundamental 2, e já tinha feito todo o trajeto dele na EJA, fez o Fundamental 2, fez o ensino médio, aí ele fez graduação em História, fez graduação em Pedagogia, ele fez várias especializações e estava no mestrado. E já falando para mim que queria ir para o doutorado. Aí ele deu uma aula para os meus alunos mostrando que a EJA é possível e que pode levar, né, a grandes patamares de estudo. E aí eles fizeram um relatório dessa aula, então vejam, eu apliquei várias citações com eles, né, e aí eu coloquei, ó, você terá até o dia 24 de maio para concluir as atividades. Elas poderão ser realizadas em dupla. Eu coloquei isso aqui, ó, isso aqui 24 de maio, eu coloquei no mais ou menos, tá, no mês de março, meados de mês de março. Então eles sabiam que até o dia 24 de maio eles tinham todas as atividades. Tem dúvidas? Pode perguntar, né, quando precisar. Então, foi muito legal com eles, porque eles fizeram todo esse processo e eles entenderam que era possível elaborar o tempo deles e todo mundo entregou. E foi muito positivo. Os resultados foram muito positivos mesmo. No mais, eu quero me despedir de vocês. Eu espero ter alcançado o objetivo desse nosso bate-papo. Eu espero a gente ter alcançado o que cabia hoje a gente conversar, falar um pouco dessa trajetória das metodologias ativas, fazer a diferenciação, que elas não são questões digitais, mas que são recursos que eu posso utilizar na minha sala de aula, são estratégias que eu posso utilizar para poder promover o protagonismo do aluno. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, vou deixar aqui os meus contatos, vou compartilhar com vocês.
dei print aí, do jeito que vocês acharem melhor, tá? E deixa eu achar aqui os meus contatos para colocar para vocês, tá bom? E fiquem à vontade, recomece, reinvente, mude as suas trajetórias, não tenha medo de transformar. Estou à disposição no Facebook, no Instagram, no blog e também pelo meu WhatsApp, quando vocês precisarem, tá? Um abraço e bons estudos!